Vamos começar a falar de futebol, porque o negócio tá bom, o negócio não tá bom, o negócio tá meio complicado. Vamos começar com a Libertadores, porque vamos fazer o seguinte. Cruzeiro eliminado pelo River na Libertadores. Paulão, você que cobre o clube diariamente, me diz aí, qual a explicação para a situação dessa? Existe? Não existe. Está todo mundo pensando isso, a gente conversou bastante, aliás, desde quarta-feira, depois que acabou o jogo, logo depois que acabou o jogo até agora, todo mundo perguntando, todo mundo que a gente encontra pergunta, lá na redação do Estado de Minas a gente conversou bastante sobre isso. Tem algumas coisas aconteceram, né, o Pérez, que ajudam a entender um pouco o que aconteceu na quarta-feira. O Cruzeiro é um time aí de formação, um time que mudou muito, é um time que não se encaixou, né? Nós temos 5 meses aí de começo do ano, né? E até agora o Cruzeiro não tem um padrão, a gente não consegue ter uma regularidade, ver o Cruzeiro jogando da mesma forma sempre. É um time que varia muito, né? Oscila muito, fez partidas muito boas, como o River Plate, contra o São Paulo, e fez outro contra o próprio Atlético. E olha, uma festa dessa que a torcida fez, isso é de enaltecer, é legal, Sem isso dúvida. aqui é o bonito do futebol. Agora outra pergunta, eu vou passar essa para a Andresa. Andresa, olha aqui, é o Jefferson Gontijo que eu falei que ia falar, vou falar dele agora. Jefferson Gontijo está participando com a gente no Twitter dizendo o seguinte, por favor, Marcelo Atleticano Oliveira no Cruzeiro não, Luxemburgo já. Não queremos treinador medroso. Até que ponto o Marcelo tem culpa nessa história realmente, na sua opinião? Ô Péricles, eu acho que ali todo mundo teve uma parcela de culpa, mas a do Marcelo foi a menor de todas, na minha visão. Eu acho que o Marcelo errou porque ele demorou um pouco a mexer no time. Porque com meia hora de jogo, a gente já tinha noção de que o Arrascaeta não estava rendendo e ele não ia render. Então, eu acho que a substituição do Arrascaeta demorou. Acho que o Marcelo teve a parcela de culpa nesse sentido, de ter demorado a mexer. Mas a culpa dessa quarta-feira maior foi dos jogadores que não entraram em campo. É isso mesmo, Paulão? Eu acho que sim, o Arrascaeta especificamente, a gente tem que lembrar que é um garoto de 20 anos, que acabou de mudar de país, jogava num clube pequeno do Uruguai, né, que o Uruguai é menor que Minas Gerais, né, gente? Então você tem lá 2 clubes que são como o Cruzeiro e Atlético e o resto do time seria como o Campeonato Mineiro. Então você tira esse garoto de lá, traz para Belo Horizonte, uma cidade de 5 milhões de habitantes, com a torcida com 55 mil pessoas no estádio, o garoto assustou, não tem a menor dúvida disso. Mas não é só isso, né? A gente vê a diretoria também errou, as apostas que foram feitas não deram certo, algumas contratações foram tentadas, que eu não acho errado não ter trazido o Riascos, ter tentado o Fabiano, esses jogadores, alguns que já foram, o Gilson que voltou, eu acho que tinha que tentar mesmo, foram tentativas, não deu certo. E agora é repensar. Seu nome da sua banda tem tudo a ver, né? Azorra. Virou uma zorra o Cruzeiro? O que é, rapaz, na sua opinião? Mas eu fiquei muito triste. Peraí, você, inclusive, tô sabendo, foi jogador. Joguei futebol, cheguei até os juniores do Vitória, joguei Campeonato Baiano, joguei uma partida pelo Campeonato Baiano. E aí depois aconteceu um acidente de carro comigo e meu primo, e aí eu fui parando e tal. Mas eu adoro futebol. Eu, inclusive, estava assistindo lá o jogo da Argentina, lá na Argentina, contra o River. Assisti, torci muito pelo Cruzeiro. Aquela vitória, acho que foi fantástica. E eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira aqui, porque eu acho que é importante Você é baiano, a gente né? discutir. Sou baiano. Vamos pôr pimenta, que é melhor. Vamos botar pimenta, é isso aí. Será que se o Cruzeiro vencesse aqui, a gente estaria talvez falando dessa maneira assim, de um ou de outro, do jogador, do técnico? Será que se tivesse vencido, o cenário não seria outro? Porque eu acho que talvez, às vezes, o futebol acontece as infelicidades, é assim. Não sei se foi o caso. Eu não assisti o jogo porque eu não estava ligado na TV. Mas será que não... Hoje os torcedores não estariam comemorando e felizes e tal? E dentro disso que você está falando, eu pergunto até para vocês aí na mesa. Olha, presta atenção. Nesse caso, então, o de Arrascaeta, certo? A gente está falando muito dele aí. Ele não está jogando na posição errada? Ele não é um camisa 10? Não, ele é um jogador que, inclusive, ele jogava muito livre lá no Uruguai. E tem uma questão que ele falou, já falou aqui com a gente, que é interessante. O Fábio, logo depois na quinta-feira, ele deu entrevista pra gente lá na Toca da Raposa 2, e falou uma coisa assim, falou, perder é do jogo, agora tem que ser com dignidade. Ou seja, ele fez uma autocrítica. O Cruzeiro não jogou nada, gente, não entrou em campo. Poderia ter passado, é aquela coisa do futebol, como você falou, o futebol às vezes é muito ingrato. Se a bola do William, com 3 minutos de jogo, tivesse entrado, a gente estaria aqui falando, de repente, do Cruzeiro classificado, do Cruzeiro embalado, a análise seria diferente, é muito em função de resultado. Aquele jogo contra o São Paulo no Mineirão, se o Cruzeiro perde uma disputa que foi nos pênaltis, sairia aplaudido, porque o Cruzeiro jogou muita bola naquela partida. E na quarta-feira, diante do River, ele não jogou. É aonde que a gente está batendo. Pouco da mágica do futebol, né? O futebol tem essa magia, né? De às vezes nem sempre o melhor time ganha, às vezes o cara dá uma sorte lá e entra uma bola doida e faz o gol. É verdade. Agora,